Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo! A reflexão de hoje, último sábado do mês de outubro, é referente ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Nesses dias, Jesus foi para a montanha, a fim de rezar, e passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos e parou num lugar plano. Estava aí numerosa multidão de seus discípulos, com muita gente do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Caros irmãos, que leituras ricas temos para a nossa reflexão de hoje. Começando com o Evangelho de Lucas, nos contando que Jesus foi à montanha rezar e lá passa a noite inteira em oração a Deus. Quanto significado para nós esse início de Evangelho. Cristo, enquanto esteve conosco, na forma carnal, nos mostra o tempo todo como deve ser nossa atitude como filhos de Deus, não só com palavras, mas também com gestos e práticas. E os evangelhos atestam que Jesus passou grande parte de sua vida em profunda oração, em encontros íntimos com o Pai, ora conversando, ora louvando e agradecendo, e outras vezes ainda falando de seus medos, mas nunca negando ou desistindo da missão que lhe foi confiada. Pelo contrário, Jesus Cristo buscava no Pai a força que por vezes lhe faltava. Jesus sempre quis ser um exemplo para nós, e esse exemplo de confiar e contar com o Pai deve ser seguido por todos os que se dizem cristãos, seja nos momentos de alegrias, de angústias, de dúvidas ou de decisões. E é justamente o que ele faz. Após passar a noite em oração, ao amanhecer, ele escolhe seus 12 apóstolos. Confiando no Pai, ele escolhe 12 pessoas para enviar como continuadores de sua obra. Aqui é bom refletirmos nas escolhas de Cristo. Será que o Filho de Deus não sabia ou não sabe com quem podia e quem ainda lhe podia contar? Ora, meus irmãos, sabemos que Jesus Cristo é parte da Santíssima Trindade, e assim ele sabia das dificuldades e fraquezas humanas dos 12 escolhidos. No momento de maior dor e sofrimento do Mestre, todos aqueles 12 iriam, de uma maneira ou de outra, trair o Mestre. Um deles o negou por 3 vezes em público, outro o vendeu por 30 moedas, e os outros se esconderam ou fugiram do compromisso de serem discípulos. Mas mesmo assim, Jesus os escolheu. O que dizer de nós que também somos humanos e temos dificuldades e dúvidas? E pior, boa parte apenas ouviram falar de um tal Jesus Cristo, mas não fizeram até agora uma experiência de conhecer profundamente Jesus. Como têm sido nossas reações quando o sapato aperta? Como tem sido o nosso segmento, a nossa reação quando somos colocados à prova? Estamos agindo como os ratos, que ao pressentir que a embarcação vai naufragar, abandonamos e fugimos. Ou nossa ação tem sido como a de Jonas, que inicialmente não quer obedecer ao chamado de Deus, mas depois, arrependido, volta. Atende ao pedido de evangelizar e agora sem medo? Que cada um faça a sua reflexão, sem se comparar com os outros, sem julgamentos e honestamente. A Deus ninguém engana. A parte de nossos medos, dúvidas e indecisões, Paulo, ao escrever para os Efésios, dá a resposta sobre as escolhas de Jesus Cristo, para aquele povo e para nós.
Paulo afirma que não somos mais estrangeiros nem imigrantes, somos da família de Deus. Fomos integrados ao edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, tendo como pedra principal o próprio Jesus Cristo. E é nele que toda construção se ajusta e se eleva. Paulo nos diz que formamos um templo santo no Senhor para nos tornarmos morada de Deus pelo Espírito. A prova das verdades ditas por Paulo encontramos no final do Evangelho de Lucas, que diz que todos nós procuramos tocar em Jesus Cristo, porque uma força sai dele e essa força cura a todos. Irmãos e irmãs, a Igreja celebra neste sábado a santidade e o martírio de Simão, o Zelota, e Judas Tadeu. Os dois foram apóstolos e também parentes próximos de Jesus. E por conta de outros dois apóstolos, Simão Pedro e Judas Iscariotes, eles se tornam menos conhecidos que os outros, mas nem por isso menores. Quando os 12 apóstolos deixam Jerusalém para anunciar o nome do Cristo em outras regiões, a pregação dos dois leva milhares de babilônios a receberem o batismo. Porém, como sempre foi e ainda é, a palavra de Deus atrai muitos inimigos. Os dois apóstolos são presos e é pedido a eles que reneguem o nome de Cristo. Diante da negativa deles, as pessoas se atacam, matando-os de forma brutal. Que no percurso de nossa missão nada possa nos intimidar e fazer com que nos desviemos do propósito inicial. Fazer o nome de Jesus ser conhecido por cada vez mais pessoas e que possamos levar a salvação e a todos nossos irmãos, inclusive a nós mesmos. Desejamos um fim de semana abençoado e que nossas orações sejam nossos momentos de conversa com Deus, confiando a Ele nossas alegrias e tristeza. Que Ele seja o porto seguro em nossas vidas.